Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu estou no capítulo 4 de Efésios e eu fazia alusão que o apóstolo Paulo ele fala no verso 7, ele dá uma introdução daquilo que ele vai comentar a partir do 11. E aí ele usou uma escritura profética do Salmo 68 para mostrar a vitória de Cristo e mostrar algo diferente do Velho Testamento, que eu já havia falado. O Velho Testamento o povo em si, ele se tornou dependente do sacerdote, do profeta e do rei. Agora, a igreja é totalmente diferente. A igreja, ela é dependente um dos outros. E esse nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele distribuiu dons aos homens. Então, Deus nos capacitou. E existe uma necessidade da igreja. Então, todo membro da igreja ele tem que estar operando para que o corpo possa crescer. Então, eu falava sobre Romanos 12, capítulo 12, e ali a gente encontra o mesmo discurso do apóstolo Paulo falando sobre a graça de Deus, que segundo a graça de Deus ele nos deu dons, capacidades especiais. Isso não são coisas naturais. Muitas vezes a gente tem uma capacidade natural, mas o que nós recebemos de Deus são coisas sobrenaturais, são coisas que Deus concede a partir de que nós vemos a Cristo. Então são coisas que Deus vai conceder a nós. Eu sei que o homem já é dotado de uma capacidade normal, muitas vezes, de liderar. Ele tem uma capacidade natural para presidir, para comandar ou para ensinar. Agora, o que eu acredito que Paulo está falando aqui são coisas que Deus vai colocar em nós, pela graça. Quando nós vemos em Cristo, por essa graça que nos é dada em Cristo, Ele vai nos capacitar e nós vamos ter que discernir o que Deus está nos chamando a fazer. Nós somos parte do corpo. E é interessante, eu fico analisando, escutei o áudio e fui para Romanos 12. E eu gosto de ver outras versões. Eu escutava certos pregadores que eu escuto, que eu gosto, como o pastor John MacArthur, o pastor Stephen Davis. E claro que esses homens têm uma capacidade dada por Deus, mas eu escutava, eles têm umas bibliotecas, ao meu ver, grandíssimas. Então, quando eles pegam um texto, eles leem comentários. Eles sempre dizem, olha, eu leio 10, 12 comentários sobre esse texto, de outras pessoas. E não só de pessoas da nossa época, mas de pessoas de épocas passadas, da Reforma. E tem pessoas que têm livros e escritos lá do início da igreja, dos pais da igreja do início, no 2º século, 3º século, e eles conseguem captar, vendo de um de outro, ter um entendimento melhor, que muitas vezes eu não tenho e tu não tem também. Nós não temos esse acesso a esses documentos mais antigos, a livros, a escritos da Reforma. Nós não temos, nossos recursos às vezes são limitados, e hoje tem a internet que tu pode pesquisar muito, mas muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar, e é perigoso porque a gente tem que conhecer muito a fonte para não cair numa cilada. Então o que eu faço? Eu escuto, eu estudo, eu pesquiso,
em alguns livros que eu tenho que eu sei que são confiáveis, como eu já falei várias vezes, eu tenho os livros de teologia da Assembleia de Deus, da Escola de Ensino Teológico Corban, que é da Assembleia de Deus, que situa-se aqui em Passo Fundo. Tem os livros de estudo, tem bíblias de estudo. Então, e eu tenho bíblias as bíblias corrigida, a outra bíblia, outras versões, não só a corrigida, mas a atualizada. E tem outras versões que eu tenho a Bíblia em inglês, embora que eu não seja, que eu não domine o inglês, mas eu tenho uma noção boa, tenho uma noção. Então eu consigo discernir alguma coisa e eu tenho a Bíblia em espanhol, que me ajuda muito. Então eu vou pegando, estudando e vendo. E aí tem as coisas que muita gente descobre as coisas que são boas. E eu queria só trazer porque eu peguei alguma coisa sobre Romanos 12, na Bíblia em espanhol, no verso 3. Então ele está falando sobre essa harmonia que nós vamos entrar no corpo de Cristo. Agora Paulo faz uma recomendação, e quem sabe em espanhol a recomendação é mais, para mim é mais contundente, se pode entender melhor. Tu pega Romanos 12, 3, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Então, quer dizer, não pense de ti mais do que convém, mas pense com moderação. E aí depois ele vai falando, né, que segundo a graça nós temos diferentes dons, quer dizer, não é todos os membros têm a mesma coisa, a mesma capacidade. Deus vai dar uma capacidade diferente para que, como eu estava dizendo, para que haja uma interdependência e ninguém seja descartável, ninguém é menos, ninguém é menos importante, todos os membros. E aí nós lemos já 1 Coríntios 12, a necessidade uns dos outros. Não existe um membro que não seja útil. Muitas vezes o que acontece é que ele não está ocupando a sua posição e ele não está desenvolvendo o seu ministério que Deus lhe deu, ou não está cumprindo com a sua função, mas tem que cumprir. Então, mas eu achei interessante que Paulo diz assim: não pense de si mesmo além do que convém. Quer dizer, não pense de si mais do que convém. Só que aí tu pega em espanhol, já te dá outra visão. Te diz algo, quem sabe, mais contundente, porque diz assim: digo, pois, pela graça que me é dada, a cada qual que está entre vós, que não tenha mais alto conceito de si do que deve ter, sim que pense de si com moderação. Então, para mim é um pouco diferente. Não tenha de si um mais alto conceito. Não se ache mais que os outros. Porque, quem sabe, a tua capacidade é mais notória, quem sabe. Então eles não tenham mais alto conceito. Isso vem bater muito nas coisas que eu creio que sejam bíblicas. Não ter um alto conceito de si. Não tenha um alto conceito como se tu fosse o mais importante ou o melhor. E aí depois tem algo interessante que nós vamos pegar aqui, no verso 16 desse mesmo capítulo. Em português diz assim: sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Então, aqui também, ainda nós estamos, não estou fugindo do assunto, embora que eu abri esse parênteses, nós estamos falando sobre o corpo de Cristo. E aí de sede unânimes, quer dizer, unanimidade é todo mundo unido no mesmo ponto. Não ambicionem coisas altas, mas se acomode aos humildes. Mas em espanhol já está outra visão. Quer dizer, aqui tu não busca as coisas altas, te acomoda a humildade.
Só que em espanhol, para mim, é mais profundo a tradução, diz assim, vivam em harmonia. Quer dizer, já não, quem sabe quando dizer unânimes, a gente, quem sabe, não tem a profundidade, unanimidade é estar todo mundo unido, mas assim, harmonia, quer dizer, está harmônico. Ninguém está fazendo um som diferente, destoando. Tem harmonia, você vê que existe harmonia. Quer dizer, existe acordo, ninguém destoa, está tudo harmônico. Então, é a mesma coisa que unânime mas quem sabe harmonia, tendo harmonia, tu compreenda melhor que existe entendimento na igreja. Mas depois aqui tem algo tremendo assim, ó, não altivos. Então, quando diz aqui em português, não ambicione coisas altas, muitas vezes é só um desejo de querer um posto melhor, de ambicionar coisas maiores, mas aqui diz já diferente, não seja altivo, quer dizer, orgulhoso, soberbo. E enquanto em português diz, se acomode às coisas humildes, em espanhol para mim já é mais profundo, diz assim, não seja altivo, mas te associa com os humildes. Então é interessante, para mim, né, do meu ponto de vista é interessante, te associa, tu tá em sociedade com os humildes, não é com a humildade. Como diz assim, se acomode às coisas humildes. Não, te associa com os que são humildes, tu tá junto com aqueles que estão na humildade, que vivem, que são humildes, tu tá dentro dessa sociedade de humildes. Então, é dessa forma que o corpo vai operar. É dessa forma que o corpo vai agir. E são interessantes essas coisas, porque eu havia comentado, nós vamos tratar agora dessa parte, a partir do 11, associando com Romanos 12, essa vida em harmonia da igreja, não sendo altivo, não se achando mais importante, não tendo um mais autoconceito. Às vezes tem pessoas que se acham que se eles não tiverem no culto, o culto não vai acontecer, eles são o mais importante. Eu escutei, e vou, para fechar esse parênteses, contar uma história que eu escutei de um pastor. As pessoas na sua igreja tinham o costume de chegar atrasado à igreja. Chegar atrasado. Sempre chegando, vão chegando, o culto já havia iniciado. Mas isso, estou dizendo que era um costume, era um hábito. Então se chegava, sempre atrasado. E aí o pastor começou a notar aquela situação e chegou um momento que ele, um dia que ele tomou uma decisão, ele disse, olha, iniciar o culto, os diáconos podem fechar as portas da igreja, ninguém mais entra. E aí iniciou o culto e ele fechou as portas da igreja e fez o culto. E as pessoas chegando, porta fechada, não participaram do culto. E aí ele explicou, disse, não, a pessoa mais importante é que chega por último. Se o nosso amado Senhor Jesus Cristo já está presente, ele é o mais importante de todos, então não tem quem chegue depois. Se reúne todos. Quando estão todos reunidos, chega a pessoa mais importante. Se o nosso amado Senhor Jesus Cristo já se fez presente, ele é o mais importante, não tem de pessoa chegando depois. E aí, dessa forma, quem sabe bruta, o pastor tratou esse problema na sua igreja. Então, eu sei que às vezes aí está dizendo, não, mas às vezes a gente chega atrasado. Claro, muitas vezes a gente tem problema. Quem tem criança, principalmente, de última hora acontece um incidente, uma criança faz alguma coisa, você suja, então pode acontecer. Mas não pode virar um costume. Eu sempre pensei, assim como nós temos hora para chegar, a gente tem que ter hora para sair. Eu sei que não pode ser fazer um culto que se termina a hora que quer, não.
Tem hora para iniciar e tem hora para acabar. Isso é lógico. Eu sei que em alguns lugares você tem horário para iniciar e se acaba quando você quer, e aí é complicado. Porque na minha visão, para mim é complicado. Porque talvez tu traz um visitante, tu traz uma pessoa. Então são coisas que são interessantes. A gente tem que compreender a situação particular de cada um, mas tem horário para iniciar e tem horário para acabar. Pode acontecer uma eventualidade que um culto termine mais tarde, pode, mas não, isso para mim, na minha visão, não pode ser um costume, um hábito. Se termina a hora que o pastor quer que acabe, não. Para mim não é. Inicia e tem o tempo, e todo mundo sabe o tempo que vai estar ali no culto. E para mim, na minha visão, essa é a ideia, não pode ser, se chegou e ali e não se sabe a hora que vai sair. Para mim é estranho, embora que exista em alguns momentos uma situação que vá se prolongar um pouquinho mais. Então, para mim, no meu entendimento, é hora para chegar e hora para sair. Não é conforme o que o pregador quer ou que alguém quer que faz a seu bel prazer, não. Tem que as coisas de Deus, no meu visão, e posso estar totalmente equivocado, tem que ter bastante ordem. Bom, mas fechamos esse parênteses e aí nós vamos para o 11. E aí diz que ele mesmo deu uns para apóstolos. Assim como ele mesmo, Paulo diz, também o mesmo que subiu, o mesmo que desceu, diz que ele deu a uns para apóstolos, outros profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, Cristo organizando a sua igreja, e aí ele coloca os ministérios dentro da igreja. Aí nós temos dentro da igreja uns apóstolos para apóstolos, e apóstolo significa enviado. Num caráter geral, todos nós somos apóstolos, porque todos nós somos enviados para Cristo. Agora, nós não somos parte dos 12 apóstolos, nós fazemos parte daquele grupo seleto que o Senhor fez, porque aqueles apóstolos, eles tinham uma característica, eles tinham que ter acompanhado o mistério de Cristo, o ministério de Cristo, desde o seu batismo até a sua ressurreição. Eles tinham que ter visto a Cristo, participado de Cristo, andado com Cristo. E aí, por isso que tu vai ver, se tu lê os evangelhos e as cartas de Paulo, Paulo tem dificuldade e o seu ministério não é contestado, o seu apostolado. Por quê? Porque Paulo não acompanhou o ministério de Cristo. Então, quando algum queria atacar Paulo, a primeira coisa que dizia é que Paulo não andou com Jesus, não acompanhou o ministério de Jesus na terra. Então Paulo não viu Jesus, embora que nós sabemos pela Escritura que Paulo ele viu a Jesus e recebeu o Evangelho de Cristo. Eles que não recebeu o Evangelho de homem algum, mas por revelação do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isso aí tu vai encontrar em Gálatas 1:11, diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo diz, olha, o que eu prego, eu não aprendi com os homens, eu não fui lá em Jerusalém, outro me contou, são coisas que me contaram, não, eu recebi o Evangelho por revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo sempre teve que defender o seu apostolado. Mas em termos gerais, todos nós somos apóstolos, não fazemos parte dos 12, mas somos apóstolos porque apóstolo significa enviado. Eu já falei em alguns áudios, o Sinédrio judeu, que é o Conselho Supremo do judaísmo, quando eles tomavam alguma decisão de caráter religioso, eles enviavam homens com a missão de passar aquela mensagem a todas as comunidades judaicas em todo o mundo.
E esses enviados eram chamados apóstolos. Havia no passado barcos apostólicos, e aí tu vai dizer, barcos apostólicos, barcos que levavam os apóstolos? Não, não era. Eram barcos que levavam mantimento, mercadoria, mas eram barcos enviados, por isso eram considerados barcos apostólicos, enviados com uma missão, mas não tinha nada a ver com o caráter religioso. É como o termo igreja, igreja e assembleia, eclésia do grego, reunião, mas na Bíblia, em algumas vezes, tu vai encontrar como um caráter de uma assembleia, de uma reunião normal de pessoas, e não como igreja no sentido religioso. Então esses são os apóstolos. Aí nós temos também, e os apóstolos foram responsáveis por dar o fundamento da doutrina de toda a igreja, de todo o cristianismo. Os apóstolos e os profetas, então eles vieram, foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E aí é interessante porque quando tu pegar ali, deixa eu ver, João, no Evangelho de João, quando Jesus fala do ministério do Espírito Santo, tu vai pegar João 14, 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aqui é interessante porque Cristo, ele anda com os 12, ensina. Só que até esse momento não tinha nada escrito. E a doutrina e os evangelhos vão ser escritos depois. Então, se diz que João Marcos, ele ouviu o evangelho de Pedro. E quem é que fez Pedro lembrar de toda a história, de tudo que Jesus fez desde o início? Aí entra a obra do Espírito Santo, quando você começa a escrever o Novo Testamento, o Espírito Santo faz lembrar as palavras de Jesus, com exatidão, com clareza. E Mateus andou com Jesus. E o Espírito Santo lhe faz lembrar. João andou com Jesus, era discípulo. E Lucas é, quem sabe, o único escritor que não está nesse grupo dos evangelhos. Você crê que Lucas fosse gentil, mas o Espírito Santo faz com que ele faça a pesquisa, e ele pesquisa, e ele faz a inquirição dos fatos. É muito profundo para escrever o seu evangelho. E aí tem a inspiração do apóstolo Paulo para escrever 13 livros do Novo Testamento. E aí nós temos os escritos de Pedro, os escritos de João. Então o Espírito Santo foi lembrando e trazendo as coisas. E aí houve a base, o fundamento dos apóstolos. É bastante maravilhoso, porque eles trouxeram toda a doutrina. E hoje qualquer mensagem que qualquer homem for fazer hoje, que qualquer pregador for fazer, ele vai depender daquilo que o Espírito Santo fez eles lembrar dos ensinamentos de Jesus. Então, qualquer homem que for fazer uma mensagem hoje e pregar, ele vai ser dependente dos ensinos dos apóstolos, do que os apóstolos escreveram, do que os profetas trouxeram, daquilo que o Espírito Santo trouxe aos seus corações. Então Jesus, ele mesmo, ele colocou ordem na igreja, e desde o início ele separou, tinha os 12, mas tinha profetas. Diz que Silas, um dos que acompanhou a Paulo, era profeta. Quando Paulo ele é chamado juntamente com Barnabé, eles estão numa igreja em Antioquia. E eles estão ali ensinando. E aí o Espírito Santo fala que seja separado Barnabé e Paulo para a obra que ele tem chamado. Mas ali, naquele lugar, diz que havia profetas e doutores, tu pega em Atos 13, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. E aí vai citar Barnabé, Simeão,
Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, profetas e doutores. Em nenhum momento aqui tu vai ver que havia ali apóstolos. Os apóstolos estavam em Jerusalém, Paulo ainda não tinha sido enviado. Mas eles eram que? Eram profetas e doutores nessa igreja. Então, o nosso amado Senhor Jesus Cristo ele foi edificando a igreja sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos e dos profetas. E nós temos outros para evangelistas. E aí nós temos, acho que, uma das características, uma das pessoas que eu me lembro, no caso é Timóteo. Timóteo ele não foi considerado em nenhum momento ou chamado como fosse um apóstolo, mas Paulo sempre chama ele para ele cumprir o ministério dele como se fosse um evangelista. Então, e ele foi pastor, na igreja, mas ele cumpre o seu ministério. Em nenhum momento ele vai ser chamado de que ele fosse apóstolo. Então, existe essa organização da igreja pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja ela tá se organizando. Também, que eu me lembro agora, porque se eu estou falando de cabeça, eu me lembro também de um dos diáconos. Felipe era diácono, e ele é um dos primeiros que ele sai como um evangelista. Ele vai cumprindo o ministério quando a igreja dispersa, e ele vai ser considerado como evangelista, porque ele sai pregando o evangelho. Então, e alguns dizem que o evangelista é esse, ele vai fazer a ceifa, ele vai anunciar e vai ganhar almas para Jesus. Então, o Filipe é considerado como um evangelista, e ele sai, ele prega o evangelho em vários lugares, ele tem essa disposição, e hoje muitas vezes na igreja a gente não encontra, não encontra esse ministério, e não se preocupa muito. Tem pessoas que evangelizam, mas nós não temos esse ministério na igreja. Eu estava procurando aqui em Atos 21, no verso 8, caracteriza que Paulo ele chegou na casa de Filipe, o evangelista. Então, ele se considerou um evangelista. Ele não é que ele permanecia na igreja para ensinar, mas ele tinha a capacidade do Espírito Santo para ganhar almas. Então, são esses ministérios que vão se manifestar na igreja. Então, tem os pastores que vão cuidar do rebanho, e tem os doutores, aí seriam aquelas pessoas que ensinam. Então, nós temos aqui, os apóstolos são os enviados, e o apóstolo ele pode ser, foram os que iniciaram com toda a doutrina, eles podiam ter outros dons, profecia, podia ser do evangelista, ou até do ensino. Como Pedro fala, nós vamos se preocupar com oração e ensino da palavra. Nós tínhamos os profetas, aquela parte de revelação. Os evangelistas, aqueles ganhadores de alma. Os pastores, aqueles que cuidam do rebanho. E os doutores, aqueles que vão ensinar, vão ser os mestres, os que vão pesquisar a doutrina. Então, a igreja começou desse jeito. E agora, iniciou assim. Hoje a gente tem muita base de ensinamento cristão por essas coisas que a igreja
Cristo colocou. Então nós tínhamos os evangelistas, nós tínhamos os doutores, como nós vimos ali na igreja de Antioquia, nós temos Filipe, nós temos o próprio Timóteo, nós temos os pastores e doutores, que eu já falei em Antioquia, nós temos os apóstolos em Jerusalém, e aí o evangelho foi todo formado. E hoje a gente depende deles, depende disso. Agora, quem sabe na igreja hoje a gente não vê esses ministérios atuando. Eu acho interessante quando alguns se declaram apóstolos. Hoje nós temos isso. Algumas pessoas se declaram apóstolos. Eu não sei baseado em quê. Embora que, se nós formos falar com um A minúsculo, todos nós somos apóstolos, somos enviados por Deus. Agora, tem uns que nunca foram enviados, que a gente fica olhando se alguém te enviou. Tem uns que não foram enviados, que aí entra naquilo que eu falei em Romanos, tem um alto conceito de si mesmo e eles se declaram. E Paulo já disse, ninguém tenha um alto conceito de si mesmo, mas pense de si com moderação. Mas alguns no meio da igreja se acham, aí se declaram apóstolos enviados, e aí parece que tem uns que não foram enviados nunca. Tem uns que são complicados. Aí tem uns que fundam igreja e tem outros que afundam igrejas. E aí a gente fica pensando, será que esse foi enviado? Então, quando Barnabé e Paulo eles são chamados, o Espírito Santo separa. E aí a gente vai ver, porque eu já passei por situação, e vou contar rápido, não é só eu me achar. Eu estou sendo chamado para isso ou para aquilo, mas a própria igreja vai perceber isso, vai ser uma coisa que o Espírito Santo vai deixar notório para tudo. Então tem uns que são enviados, mas que a gente fica olhando, será que foi enviado mesmo? Enviado para alguma coisa. E eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu trabalhava numa determinada cidade, né, nessas viagens que nós estamos trabalhando, e tinha um rapaz novo trabalhando. E ele tinha direito, pela nossa profissão, de permanecer, fazer carreira. E aí me disseram, não, ele largou porque ele é cristão e Deus chamou ele para o ministério. Eu digo, Deus chamou ele para o ministério? Caramba! A gente não nota isso aqui. Não se vê isso na vida dele aqui, no nosso trabalho, não se nota nada nele nisso. Que ele tenha chamado. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas e a gente sente, pô, a pessoa tem. A gente vê que a pessoa, onde ela está, a gente vê o testemunho, mas eu digo, poxa, mas isso aí eu nunca vi nada. Não, mas ele vai sair porque... Então, aí existe o que alguns já disseram, que é o sal no saleiro. A pessoa só salga lá, dentro da igreja a pessoa tem ministério, mas só se vê ali fora, ele não se vê nada. Então, Cristo disse, nós somos o sal da terra, quer dizer, nós temos que salgar no mundo. Mas tem gente que só consegue, se é só crente dentro da igreja, e dentro da igreja é um santo maravilhoso. Se fizesse um altarzinho e colocasse ele ali, ele poderia permanecer ali para toda a vida dele, porque na igreja ele é santo. Agora, no meio do trabalho dele, no meio do bairro, ou dentro da sua casa, não se vê diferença nenhuma. E eu sei que dentro de casa é complicado. Se entrar no lar, Jesus disse, não há profeta sem honra a não ser na sua própria terra, na sua pátria, na sua casa. Então eu sei que dentro de casa não é bem assim, mas na vizinhança, no trabalho, pode mostrar santidade, mostrar diferença. Então, agora é claro que eu sei que dentro de casa o testemunho é complicado, e não é para um, é para todos. É difícil, mas no trabalho
na vizinhança dá para mostrar, e aí a gente tem que mostrar. E vai ser notório no meio da igreja. As pessoas vão notar que existe um ministério na tua vida. Agora, não pode se ter um conceito mais alto desse... às vezes eu fico vendo, e eu sou... quem sabe eu seja pesado com esse pessoal que canta na igreja, por eu não cantar nada. Parece que as pessoas estão no nível espiritual. Eles têm um conceito de si mesmo, e aí se titularam que são levitas. E parece que as pessoas têm uma coisa com Deus tremendo. Agora é complicado, eu às vezes não vejo nada, porque tudo vai acontecer para mim pela palavra de Deus. Então eu sei que tem pessoas que têm intimidade com Deus, mas na maioria das vezes se tem um autoconceito de si mesmo e não se tem humildade, não se associa com os humildes. Então eu vou terminar esse áudio já, porque nós vamos seguir no próximo, mas eu vou fazer a leitura de novo de Romanos 12 em espanhol aqui. No verso 3 digo, pois, pela graça que me é dada, a cada qual que está entre vós, que não tenha mais alto conceito de si mesmo do que deve ter, sim que pense de si com moderação, conforme a medida da fé que Deus tem repartido a cada um. Não tenha um alto conceito de si. Então é complicado. Eu, quando vejo esse negócio de fazer áudio, eu fico pensando, eu não sou profeta, nem filho de profeta, estou fazendo, vamos dizer, os gaúchos no peito e na raça, porque Deus tem me empurrado, e aí eu estudo, eu me esforço, e eu tenho limitações grandes, e sinto falta de eu não ter aprendido melhor o português e a minha gramática, e eu estou usando toda a gramática que eu posso para fazer esses áudios. Agora, no áudio anterior, eu falei uma palavra, fraticídio. E depois, quando eu escutei, eu digo, será que eu falei certo essa palavra? Fiquei na dúvida, e quando eu escuto, eu digo, será que eu falei correto? É um termo militar, eu sabia porque é um termo militar, eu aprendi isso. Mas a minha gramática é terrível, eu preciso melhorar. E eu muitas vezes eu digo, poxa, eu tenho uma pequena noção de inglês e um pouco de espanhol, mas eu mal falo português, então é complicado e eu estou sendo empurrado e peço que Deus me dê graça, mas a gente tem que saber as suas limitações e depender totalmente, que a capacidade vem de Deus e é Deus que vai dar graça. Pai, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos a Ti, não deixa em nenhum momento nós temos um mais alto conceito de nós mesmos, que nós possamos pensar conosco, de nós mesmos com muita moderação, reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa falta e a nossa necessidade de Cristo. Manifesta a Tua graça e o Teu poder na nossa vida, e que nós como igreja possamos ser unidos e viver em harmonia, sem ninguém destoar, ou se achar mais, mas se associar com os humildes, ter sócio. Nós somos uma sociedade com os humildes, para a glória de Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.